Uma única gota de líquido vermelho flutua livremente no interior de uma cabine metálica, assumindo a forma de uma esfera perfeita antes de colidir com instrumentos sensíveis. Em órbita, um corte na pele não sangra para baixo. O sangue se acumula sobre o ferimento, formando uma cúpula trêmula que se desprende ao menor movimento. Esse comportamento físico transforma qualquer corte em um risco biológico para toda a nave. Sem hospitais por perto e com comunicações atrasadas, a medicina espacial enfrenta um limite físico pouco discutido. Como manter um astronauta vivo quando uma cirurgia simples se torna um pesadelo de fluidos flutuantes. A preparação para missões de longa duração, como uma viagem de ida e volta a Marte, costuma focar em combustíveis, escudos de radiação e sistemas de oxigênio. No entanto, o corpo humano continua sendo uma máquina biológica imprevisível. Mesmo os astronautas mais saudáveis, submetidos a exames rigorosos antes do lançamento, não estão imunes a apendicites, pedras nos rins, fraturas por acidentes de manutenção ou hemorragias internas. Na Terra, qualquer hospital de médio porte resolve esses problemas diariamente. No espaço profundo, a ausência de uma força invisível que puxa tudo para o chão muda completamente as regras da sobrevivência médica. Em qualquer procedimento cirúrgico terrestre, a gravidade atua como um assistente silencioso e indispensável. Ela mantém os órgãos internos em suas posições naturais quando uma cavidade corporal é aberta. Ela garante que o sangue escorra para fora do campo de visão do cirurgião, permitindo que ele identifique vasos rompidos e tecidos danificados. No espaço, esse assistente desaparece. Sem a gravidade, os órgãos internos podem se deslocar e flutuar em direção à abertura cirúrgica, obstruindo a visão do médico. O sangue não escorre, ele se acumula por tensão superficial, criando uma barreira opaca sobre a incisão que impede qualquer trabalho de precisão. Para contornar a física dos fluidos flutuantes, pesquisadores desenvolveram conceitos como a cúpula cirúrgica de contenção. Trata-se de uma espécie de bolha de plástico transparente, selada sobre o corpo do paciente e preenchida com gás pressurizado ou líquido fisiológico. O cirurgião insere as mãos e as ferramentas através de portais herméticos. Essa estrutura evita que gotículas de sangue escapem para a atmosfera da nave, onde poderiam contaminar os filtros de ar, os painéis elétricos e até mesmo ser inspiradas pela tripulação. Mas trabalhar dentro de uma bolha plástica limita drasticamente os movimentos e a sensibilidade tátil, tornando o que seria simples na Terra em uma tarefa de extrema lentidão e desgaste. A mecânica dos movimentos também precisa ser totalmente reinventada. A terceira lei de Newton dita que para toda ação existe uma reação de igual intensidade e em sentido oposto. Se um cirurgião tenta aplicar pressão com um bisturi no corpo do paciente, a força aplicada empurra o próprio cirurgião para trás. Em um ambiente de microgravidade, tanto o paciente quanto o médico e todos os instrumentos precisam estar rigidamente ancorados à estrutura da nave. Qualquer ferramenta solta por um segundo deixa de cair na mesa e passa a flutuar pela cabine, transformando-se em um projétil em potencial ou em uma fonte de contaminação estéril. A administração de medicamentos e anestésicos apresenta outro obstáculo invisível. Na Terra, preparar uma seringa envolve bater levemente no vidro para que as bolhas de ar subam ao topo e possam ser expelidas. No espaço, as bolhas não sobem, elas permanecem dispersas pelo líquido. Injetar uma dessas microbolhas diretamente na corrente sanguínea de um paciente pode causar uma embolia gasosa fatal. Além disso, a radiação cósmica constante acelera a degradação dos compostos químicos dos remédios. Antibióticos e analgésicos, que durariam anos em um armário terrestre, perdem sua eficácia em poucos meses no espaço profundo, exigindo sistemas de monitoramento químico complexos que a tripulação precisa operar. Diante desses desafios, a resposta imediata da engenharia moderna
costuma apontar para a telecirurgia, utilizando braços robóticos controlados por médicos especialistas em hospitais terrestres. Essa tecnologia funciona perfeitamente em ilhas isoladas ou zonas de guerra na Terra. No entanto, a física impõe um limite intransponível para além da órbita lunar, a velocidade da luz. Um sinal de rádio enviado de Marte demora entre 4:20 e 4 minutos para chegar à Terra, e a resposta leva o mesmo tempo. Se uma artéria se rompe durante um procedimento, o cirurgião na Terra só receberá a imagem minutos depois que o paciente já tiver perdido todo o sangue. A telecirurgia em tempo real no espaço profundo é fisicamente impossível. Essa limitação transfere toda a responsabilidade para a tripulação local, cujo corpo já estará modificado pela própria viagem. Poucos dias após deixar a Terra, o corpo humano sofre um fenômeno conhecido como redistribuição de fluidos. Sem a gravidade para puxar o sangue para as pernas, cerca de 2 litros de líquido migram em direção ao peito e à cabeça. O rosto dos astronautas fica visivelmente inchado, as passagens nasais se congestionam e a pressão intracraniana aumenta. Essa mudança hemodinâmica altera a forma como o organismo absorve, metaboliza e reage a anestésicos e sedativos. Uma dose padrão calculada na Terra pode se tornar tóxica ou completamente inútil no espaço. A capacidade de regeneração do próprio corpo também entra em colapso. Estudos indicam que a microgravidade altera a atividade dos fibroblastos, as células responsáveis pela produção de colágeno e pelo fechamento de feridas. Na ausência de gravidade, os cortes cicatrizam de forma muito mais lenta e frágil. Ao mesmo tempo, o sistema imunológico dos astronautas sofre uma supressão severa devido ao estresse crônico, à radiação e às alterações nos ritmos de sono. Enquanto as defesas do corpo diminuem, as bactérias em ambientes fechados tendem a desenvolver membranas mais espessas e maior resistência a antibióticos. Um pequeno ponto cirúrgico infeccionado pode evoluir rapidamente para uma infecção generalizada difícil de conter. A logística de recursos em um sistema fechado traz o obstáculo mais crítico para qualquer cirurgia de grande porte. Um procedimento cirúrgico padrão consome dezenas de litros de água estéril, oxigênio adicional para o paciente debilitado, energia para os sistemas de monitoramento e materiais de limpeza que não podem ser reciclados facilmente. O sistema de suporte à vida de uma nave espacial é dimensionado para uma rotina de reciclagem extremamente equilibrada. Purificar a atmosfera após a evaporação de fluidos cirúrgicos ou processar resíduos biológicos complexos pode sobrecarregar os filtros de carbono e os condensadores da nave, comprometendo o ar e a água de todos os outros tripulantes pelas semanas seguintes. A presença de um médico treinado a bordo também não é uma garantia absoluta de segurança. Em uma tripulação reduzida de 4 a 6 pessoas, o médico é apenas um indivíduo. Se o próprio cirurgião da missão sofrer uma concussão, desenvolver uma infecção grave ou precisar de uma cirurgia de emergência, quem cuidará dele? Os outros tripulantes, que podem ser geólogos, físicos ou engenheiros de sistemas, terão que assumir o papel de cirurgiões. Eles dependerão de softwares de assistência médica offline, que utilizam inteligência artificial para guiar as mãos de um leigo através de óculos de realidade aumentada. Uma situação de altíssima pressão psicológica, onde qualquer erro milimétrico é irreversível. Diante da brutalidade desses fatores físicos e biológicos, a exploração espacial de longo prazo começa a abandonar a ilusão de que podemos reproduzir um hospital terrestre dentro de uma nave espacial. O verdadeiro avanço não está em criar robôs cirúrgicos mais complexos, mas em aceitar que a medicina espacial profunda precisa operar sob uma filosofia de triagem estrita e prevenção radical. Isso significa que as agências espaciais terão de adotar critérios de seleção médica ainda mais rigorosos, incluindo procedimentos preventivos invasivos, como a remoção do apêndice antes do embarque,
mesmo em indivíduos saudáveis. Essa mudança de perspectiva revela que o limite real para nos tornarmos uma espécie interplanetária não é a potência dos nossos motores ou a eficiência dos nossos painéis solares. O limite é a fragilidade da nossa própria biologia fora do ambiente que nos moldou por milhões de anos. Para além da órbita da Terra, algumas condições médicas simples deixarão de ser tratáveis e passarão a ser consideradas fatais por necessidade logística. A sobrevivência no espaço profundo exigirá que a humanidade aprenda a lidar com a perda de controle sobre a própria saúde, aceitando que a distância física da Terra impõe um teto para o valor que podemos dar à vida individual em prol da preservação da missão. Ao final, aquela pequena esfera de líquido vermelho flutuando na cabine silenciosa deixa de ser um mero fenômeno físico curioso para se tornar um lembrete visual de nossa vulnerabilidade. Ela mostra que, por mais que consigamos construir blindagens contra o vácuo e a radiação, ainda carregamos dentro de nós um sistema biológico delicado que depende inteiramente das condições terrestres para continuar funcionando. Conquistar o espaço não será apenas uma questão de dominar a engenharia das máquinas, mas de aprender a aceitar as limitações de um corpo que nunca foi projetado para deixar o chão.